Oi, pessoal, meu nome é Giovana Trotti e junto com a minha amiga Beatriz Rios, vamos apresentar o trabalho intitulado Formação Docente em Educação Física e Inclusão, Universidades Federais do Rio de Janeiro e São Paulo em Foco, orientado pela professora doutora Michele Fonseca. O objetivo do nosso trabalho é mapear a formação docente dos cursos de licenciatura em Educação Física das Universidades Federais do Brasil, analisando as emendas com o propósito de identificar potenciais possibilidades de discussão sobre os processos de inclusão e exclusão no que diz respeito à formação docente. Nesse trabalho, apresentaremos um recorte com enfoque nas universidades federais do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas que é parte de uma pesquisa maior e que ainda está em andamento. Essa pesquisa também faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. A educação física tem um histórico totalmente influenciado e marcado pela medicina, com objetivos higiênicos de prevenção de doenças e de interesses militares, junto com objetivos patrióticos e de preparação física. A educação física também foi marcada por um histórico excludente e tinha um papel hegemônico e opressor, enfatizado pelo rendimento, pela performance, pela técnica e prática pela prática, sem um objetivo pedagógico e, portanto, reduzindo o ser humano a uma concepção puramente biológica. Já a formação de professores vem sendo bastante discutida, de forma a buscar uma formação mais crítica, reflexiva, intelectual e transformadora. No senso comum, geralmente, quando falamos de inclusão, automaticamente articulamos com deficiência. Mas o conceito de inclusão que nos debruçamos vai para muito além disso, pois consideramos a inclusão um conceito amplo, infindável, dialético e processual, englobando diversos marcadores sociais, como gênero, raça, religiosidade, etnia e outros, visando a participação plena de todos e ressaltando suas particularidades, experiências e singularidades, com o intuito de promover a inclusão e minimizar as exclusões. Os caminhos metodológicos. Bom, a nossa pesquisa foi qualitativa e foi composta por uma análise documental que foi realizada nas emendas das disciplinas obrigatórias que compõem os currículos das universidades federais. As universidades federais analisadas foram do Rio de Janeiro e de São Paulo. Do Rio de Janeiro foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E de São Paulo foi a Universidade Federal de São Carlos. A partir da nossa análise, nós criamos 7 categorias, que são essas, e cabe aqui relembrar que nós propomos possibilidades de discussão sobre os processos de inclusão e exclusão, e não propomos uma mudança nas emendas, mas sim um olhar diferente sobre as mesmas. Discussão de resultados. Na primeira categoria, que é de política, legislações e direitos, encontramos possibilidades de discussão dentro do âmbito educacional, considerando leis nacionais, leis mais específicas e também o contexto das instituições, falando sobre currículo, planejamento, projeto político-pedagógico. Trouxemos como exemplo uma disciplina da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, que falam sobre políticas nacionais e também mais específicas, como é o caso da UF. Observamos a importância de políticas para afirmar a inclusão dentro das escolas, contribuindo com o ensino da história afro-brasileira e a problematização acerca das relações étnico-raciais. Como exemplo das emendas da disciplina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de São Carlos, nós vemos um enfoque no planejamento. Entendemos o planejamento como um ato político e também pode favorecer ou desfavorecer os processos de inclusão. Por isso, ele também é muito importante. Na categoria de fundamentos e técnicas, como a minha amiga Giovana já nos relatou anteriormente, o histórico excludente da educação física escolar é bastante marcado por questões envolvendo a técnica e o rendimento. Entendemos a técnica como uma parte importante para o ensino da educação física. Porém, quando existe uma ênfase na mesma, acaba ocorrendo a exclusão de professores em formação nas universidades e, posteriormente, dos estudantes da educação básica. O que propomos é um olhar inclusivo e que não foca exclusivamente na técnica, e sim que busca a participação dos estudantes. E com a ementa das disciplinas das 4 universidades, nós podemos problematizar isso. Na categoria Diferenças, Aspectos Históricos e Culturais, selecionamos trechos de ementas que dissertam sobre diferenças entre os estudantes e os aspectos históricos e culturais das ementas. Podemos ver nas 2 primeiras ementas
da disciplina da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, o enfoque nos movimentos e nas manifestações de origem negra e indígena. Na ementa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de São Carlos, nós vemos um enfoque no contexto histórico-cultural das manifestações corporais e da própria educação física. Segundo Fonseca, existem exclusões distintas, incluindo as que englobam questões étnicas e culturais. E por termos um país que é composto majoritariamente por pessoas negras e pardas, vemos como de extrema importância a valorização dessas culturas e o conhecimento das mesmas. Na categoria de práticas pedagógicas, vemos a possibilidade de discussão sobre a relação entre docentes e estudantes e o fazer pedagógico. Como podemos ver na disciplina da Universidade Federal Rural, a mesma traz um enfoque no relacionamento professor-aluno. A disciplina da Universidade Federal Fluminense também fala sobre os atores da escola, e além disso fala sobre o espaço e a linguagem. E também percebemos esses fatores como muito importantes para o processo de inclusão. Eles precisam ser acessíveis para todos. Também vemos muita importância na didática, a importância de se fazer inteligível para todos, que é o enfoque da disciplina da UFRJ. E, por fim, falar das necessidades e problemas comuns do processo de ensino-aprendizagem também é importante, que é o que a disciplina de didática da Universidade Federal de São Carlos foca. As emendas da categoria Concepções de Corpo apresentam questões como o funcionamento do corpo humano, aprendizagem motora, performance, biomecânica dos membros, mas sem especificar os sujeitos. Portanto, o nosso principal questionamento é: que corpo é esse que será estudado? É o corpo de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa idosa? Se tratando de disciplinas voltadas para o corpo humano, como estudar o grau de mobilidade de uma pessoa idosa que com o tempo tem seus movimentos comprometidos? A ementa da UFRJ, por exemplo, fala de homens e mulheres sadios. Um corpo sadio é somente um corpo dentro dos padrões estereotipados socialmente? Por que, então, generalizar esses corpos a um corpo padrão, se na prática vamos nos deparar com uma pluralidade imensa de corpos? Pode passar. A diversificação de conteúdos é uma estratégia pedagógica que tem o intuito de proporcionar ações mais inclusivas dentro do conceito de inclusão em que nos debruçamos. Por isso, diante dessas ementas, nos apoiamos no referencial teórico que, segundo Fonseca e Ramos 2017, um caminho possível para combater experiências majoritariamente competitivas, esportivizantes e excludentes, geralmente encontradas nas aulas de educação física, é utilizar os elementos da cultura corporal e assim aumentar as possibilidades de ações e conteúdos a serem debatidos, além de propor diversas formas de conhecimento do corpo por meio de diferentes práticas que vão além do esporte. Isto vai ao encontro do nosso conceito de inclusão, que tem como principal objetivo a minimização das exclusões. Pode passar. Tendo em vista que, historicamente, a deficiência está diretamente ligada à inclusão, essa categoria é a personificação da inclusão no currículo, e por isso costuma-se ver essa questão associada a responder exclusivamente todas as demandas da inclusão. E por isso percebemos nos currículos da educação física a responsabilidade de tratar a deficiência somente em disciplinas específicas, como educação física adaptada, como podemos ver nas ementas destacadas. E com isso ressaltamos a presença dessas disciplinas no currículo, pois pessoas com deficiência e todo o público-alvo da educação especial necessitam sim ser consideradas. Mas o principal ponto que queremos mostrar é, baseado no conceito de inclusão mais amplo que a gente se apoia e que aborda também outros marcadores sociais, identificamos que esses aspectos inclusivos podem ser abordados em todas as disciplinas, e não só nessas disciplinas específicas. Pode passar. Para considerações preliminares, ressaltamos que a inclusão está para muito além da deficiência e está diretamente relacionada à participação e à incorporação de todas e todos, independente de suas singularidades e independente do campo. E com base nos documentos que analisamos, constatamos que há caminhos para trabalhar a perspectiva inclusiva em todas as disciplinas e possibilidade de discutir os processos de inclusão e exclusão no campo do ensino, não necessariamente modificando os documentos, mas principalmente o olhar sobre eles. As nossas referências e as nossas redes sociais. Muito obrigada.